Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 25 de outubro, estamos na quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Romanos, capítulo 6, versículos 12 a 18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Meu irmão, minha irmã, Paulo convoca os romanos a passar da escravidão do pecado para o serviço da justiça, tornando-se assim escravos de Deus, de corpo e alma. Paulo usa a imagem do escravo, que muda de dono para mostrar a total mudança de situação do cristão. Como o escravo que muda de um dono fica livre do primeiro e totalmente sujeito ao segundo, assim, quem antes estava sob o regime da lei, está agora sob o regime da graça. A palavra escravo pode chocar, mas ser escravo de Deus é uma expressão de muita força para exprimir a radical e verdadeira liberdade cristã. É como se São Paulo quisesse dizer: o cristão é libertado do pecado para ser escravo da liberdade dada por Deus. Outra coisa digna de nota é que, contra as concepções gregas que consideravam maus o corpo e o mundo material, Paulo afirma que o corpo pode e deve ser instrumento do bem. É, portanto, falsa a alternativa, ou lei ou libertinagem. A graça não dá licença para pecar. Ao contrário, a graça capacita para vencer o pecado e não mais se submeter a ele. Com efeito, a pior escravidão não é a que é imposta, mas a escravidão voluntária. Pecar é se submeter a um poder tirânico voluntariamente. O pecado conduz os seus súditos à morte. Ao contrário, a obediência a Deus conduz à justiça e, por meio da justiça, conduz à vida. A vida cristã é um programa de conduta exigente e o cristão se submete voluntariamente e a ele obedece, e obedecendo aos ensinamentos do Evangelho que lhe são propostos, alcança a verdadeira liberdade.